Chefe da máfia paralítico e temido é abandonado pela esposa, mas a pobre empregada doméstica prova ser o verdadeiro amor. O cheiro de desinfetante e traição atingiu o nariz de Sawyer Maddox mais forte que a bala que havia danificado gravemente a coluna de Sawyer. Sawyer acordou e tentou mover as pernas. Nada. 2 placas mortas de carne grudadas no corpo de Sawyer. Silenciosas. Imóveis. Como se nunca tivessem pertencido a Sawyer. O homem que costumava fazer todo o sul de Chicago ter medo com nada além de uma carranca agora não conseguia nem mexer o dedinho do pé mais pequeno. Mas essa não era a pior parte. Os papéis legais de rompimento e liberação de bens chegaram antes mesmo da anestesia ter desaparecido completamente. Assinados. Carimbados. Descartados. Arrumados como jogar fora um lenço usado. Camilla Short, a mulher com quem Sawyer ia se casar, a mulher a quem Sawyer havia entregue a chave da cobertura e o código do cofre, nem sequer se deu ao trabalho de mostrar o rosto. Apenas a voz gelada do advogado de Camille veio através do alto-falante do telefone. A senhorita Short solicita que não haja mais contato. Ela se mudou. Se mudou. Enquanto Sawyer não conseguia se mover da cintura para baixo. O quarto do hospital se tornou uma prisão. A linha de soro rastejava no braço de Sawyer como uma acusação. Cada bip do monitor lembrava a Sawyer que estava vivo, mas abandonado. Respirando, mas inútil. O telefone de Sawyer, com 23 chamadas perdidas antes da emboscada, agora jazia imóvel como um cadáver por dias a fio. Os homens de Sawyer desapareceram. Os parceiros de Sawyer viraram as costas. O império inteiro do submundo que Sawyer havia construído ao longo de 15 anos com sangue e suor. Nem uma única pessoa ligou. Como se a bala não tivesse apenas perfurado a coluna de Sawyer, mas também tivesse atravessado diretamente cada relacionamento que Sawyer já havia acreditado ser intocável. Então Rafe veio. O único braço direito que permaneceu leal. Olhos vermelhos. Voz estrangulada. Carregando notícias mais brutais que o diagnóstico de provável paralisia permanente. Chefe, Camille limpou a cobertura. Dinheiro, joias, documentos. Ela levou tudo. As contas conjuntas foram drenadas, quase secas. Então Rafe acrescentou. E aquela emboscada, não foi aleatória. Alguém de dentro da organização os avisou. O tempo de resposta de Wade foi rápido demais. Como se seu irmão já estivesse preparado para você ser tirado do jogo. O próprio irmão de Sawyer. O sangue de Sawyer. Possivelmente o homem que colocou aquela bala nas costas de Sawyer. E então Wade Maddox apareceu de verdade. Terno caro. Rosto frio. Nem uma única palavra de preocupação. Apenas uma oferta. O lado sul precisa de um operador. Você não pode sentar em uma cadeira de rodas e comandar seu pessoal. Assine os papéis de transferência. 72 horas. Depois disso, vou pegar eu mesmo. Abutres não esperam a presa morrer completamente. Abutres rasgam a carne no momento que sentem fraqueza. E os abutres de Sawyer usavam ternos. Carregavam o nome Maddox. E chamavam Sawyer de irmãozinho. Naquela noite, Sawyer não dormiu. Sawyer olhou fixamente para as pernas. 2 objetos estranhos anexados ao corpo de Sawyer. Recusando cada ordem. Sawyer tentou mexer um dedo do pé. Não. Sawyer tentou dobrar um joelho. Não. A metade inferior de Sawyer havia se tornado um túmulo. E Sawyer estava enterrado vivo dentro dele. O homem que uma vez decidiu vida e morte para um bairro inteiro não conseguia acomodar nem o próprio dedão do pé. A escuridão sussurrou coisas doces. Seria tão fácil. Apenas deixar ir, parar de lutar. Parar de esperar. Parar de suportar o desfile de pessoas marchando pelo leito do hospital com olhos cheios de pena ou fome ou desprezo. A quase esposa de Sawyer havia saído com o cofre. O irmão de Sawyer havia vindo com um contrato para roubar o que restava. Os homens de Sawyer haviam vindo com silêncio. A pior traição de todas. A mão de Sawyer deslizou pelo botão de chamar a enfermeira. Deslizando lentamente em direção à linha de soro. Apenas puxar uma vez. Apenas uma vez. Sawyer Maddox, o chefe do lado sul de Chicago, terminaria não pela bala de um inimigo, mas desistindo da luta pela próxima respiração em uma cama de hospital que cheirava a água sanitária. Tire a mão disso. A voz rasgou a escuridão como uma lâmina. Sawyer virou a cabeça bruscamente em direção à porta. Ela estava ali. Iluminada por trás pelo brilho fluorescente do corredor. Cabelo castanho fino amarrado às pressas. Hematomas velhos nos pulsos que ela não se preocupou em esconder. Os olhos dela não vacilaram diante do que Sawyer havia se tornado. A casca oca,
abandonada, despedaçada de um chefe. Ela não era enfermeira. Não era médica. As roupas dela eram simples demais. Finas demais para uma noite de Chicago. Mas ela carregava a confiança de alguém que havia caminhado pelo inferno e saído do outro lado com a coluna intacta. Mesmo que a cicatriz longa ao longo do braço dela contasse uma história diferente. Sou Josie, sua nova cuidadora. Ela entrou e colocou a bolsa no chão com o movimento praticado de alguém que havia feito isso centenas de vezes. E antes que você comece seu discurso sobre como não precisa da ajuda de ninguém, economize. Ouvi todas as versões desse discurso. Nenhuma funciona comigo. Sawyer, o homem que costumava silenciar uma cidade inteira com um olhar, abriu a boca para recuar. Mas havia algo na voz dela. Não cruel, mas não cedendo. Que cortou a névoa espessa de autopiedade que Sawyer havia enrolado ao redor de si mesmo por dias. Não preciso de uma babá, Sawyer rosnou entre os dentes. Você precisa de alguém para impedi-lo de fazer algo estúpido. Os olhos de Josie piscaram para a mão de Sawyer ainda pairando perto da linha de soro. E a julgar pelo que você estava prestes a fazer, você realmente precisa. Sawyer puxou a mão de volta como se queimado. Quem ousava falar com Sawyer assim? Os homens de Sawyer não ousavam. Camille não ousava. Até Wade escolheu circular ao redor das palavras. Mas essa garota magra com hematomas velhos e olhos que não sabiam como se curvar olhou direto para um chefe da máfia paralisado e disse com uma voz calma que era quase enlouquecedora. Não sei se você vai realmente lutar ou se vai apenas ficar aqui provando que todos eles estavam certos. Que você só era forte quando a vida ainda era fácil. Que quando seu poder é arrancado, não sobra nada de você. Silêncio. Logo. Pesado. O monitor apitava constantemente. Como uma contagem regressiva. Então algo explodiu no peito de Sawyer. Não esperança. Ainda não. Mas raiva. Raiva pura e fervente direcionada a uma estranha que ousava julgá-lo. Mas mais profunda que isso, direcionada a si mesmo. Porque ela estava certa. Cada palavra. E a verdade sempre doía mais que uma bala. Tudo bem, Sawyer rosnou. A voz de Sawyer como cascalho raspando em vidro quebrado. Qual é o seu plano? Josie Brennan sorriu. Um sorriso afiado como uma faca. Não caloroso. Não doce. Mas real de uma forma que era quase brutal. Primeiro, mantê-lo vivo. Depois, torná-lo perigoso novamente. E Josie não sabia. Ainda não. Que o homem naquela cadeira de rodas já havia sido o homem mais perigoso desta cidade. Que Sawyer não havia apenas perdido as pernas. Sawyer estava perdendo um império inteiro. Que alguém queria Sawyer morto. Alguém queria Sawyer vivo, mas obediente. E a bala nas costas de Sawyer poderia ter vindo do próprio sangue de Sawyer. Josie também não sabia. Ainda não. Que Sawyer seria quem a ajudaria a recuperar a coisa mais preciosa que Josie havia perdido. Uma filha de 5 anos chamada Phoebe. Com cachos no cabelo. Que amava a cor roxa. Que tinha medo de trovão. Lá fora em algum lugar. Desenhando figuras para a mãe todos os dias que ninguém enviava. Mas tudo isso veio depois. Por enquanto, havia apenas um quarto de hospital que cheirava a água sanitária. O bip constante do monitor. E 2 estranhos cheios de cicatrizes olhando um para o outro através de 2 metros. Como olhando em um espelho. Um que uma vez segurou o poder de vida e morte. Agora incapaz de tomar banho sozinho. Uma que uma vez foi espancada até os ossos quebrarem. Agora recusando-se a deixar alguém cair. A história começa aqui. 5 da manhã. Josie puxou as cortinas abertas como se rasgando a última camada de escuridão onde Sawyer estava se escondendo. A luz do sol inundou o quarto do hospital. Impiedosa. Não convidada. Brilhando direto no rosto do homem deitado imóvel na cama como um cadáver respirando. Levante-se. A fisioterapia começa em 30 minutos. Antes disso, você precisa se lavar, se vestir e tomar café da manhã. Não havia espaço para negociação na voz de Josie. Sawyer olhou para Josie com o mesmo olhar que 6 meses atrás havia feito os homens mais duros do sul de Chicago baixarem as cabeças. Josie não se moveu. Josie tinha visto aquele olhar na noite passada quando entrou e puxou a mão de Sawyer da linha de soro. Não havia funcionado então. E não funcionava agora. Não preciso de ninguém para me dar banho, Sawyer rosnou, tentando se puxar para cima com os braços. Os braços de Sawyer tremeram. Os músculos abdominais de Sawyer se contraíram. A metade inferior do corpo de Sawyer ficou ali como 2 vigas podres de madeira. Recusando cada sinal que o cérebro de Sawyer enviava.
Sawyer caiu de volta contra o colchão. Ofegante. Suor brotando na testa de Sawyer. Embora Sawyer não tivesse feito nada além de tentar sentar. Você acabou de provar que precisa, Josie disse. Não zombando. Não com pena. Simplesmente declarando um fato da maneira que alguém pode ler a temperatura de um termômetro. Josie tinha tudo preparado. Toalhas. Sabão. Roupas limpas. Uma bacia de água morna. As mãos de Josie trabalhavam rápido. Decisivamente. Profissionalmente. E Sawyer Maddox, o homem que uma vez comandou um bairro inteiro com um aceno, ficou ali rangendo os dentes enquanto uma jovem magra lavava o corpo de Sawyer como se estivesse cuidando de uma criança. Sawyer fixou os olhos no teto. Contou cada mancha. Tentou fingir que estava em outro lugar. Qualquer lugar menos nesta cama de hospital. Onde o último resquício da dignidade de Sawyer estava sendo torcido gota por gota. Você está rangendo os dentes forte o suficiente para rachar o esmalte, Josie disse uniformemente. As mãos de Josie nunca pausando. Relaxe. Isso é cuidado médico. Não uma sentença. Fácil para você dizer. Não é fácil. Há 3 anos, uma enfermeira chamada Phil teve que fazer isso por mim todos os dias durante 4 meses. Phil tinha quase 1,90 metros de altura. Mãos como pás. E eu fiquei ali incapaz de me mover porque tinha 3 costelas quebradas e um crânio fraturado. Sawyer virou a cabeça para olhar para Josie. Josie não olhou de volta. As mãos de Josie continuaram o trabalho. Os olhos de Josie focados. Mas a voz de Josie carregava algo mais pesado que água e sabão. Dignidade não é sobre o que alguém tem que fazer com seu corpo. É sobre como você enfrenta isso. Você pode ficar aqui sentindo pena de si mesmo até crescer musgo em você. Ou pode aceitar que isso é temporário. Necessário. E nada para se envergonhar. Josie disse temporário com a certeza de alguém que uma vez foi dito permanente e havia provado que os médicos estavam errados. Sawyer não perguntou mais. Ainda não. Mas Sawyer armazenou isso. Costelas quebradas. Crânio fraturado. 4 meses incapaz de se mover. Quem havia feito isso com Josie? A fisioterapia aconteceu na sala de reabilitação no 3º andar. Doutora. Fan, uma mulher pequena com uma paciência tão constante que beirava o impiedoso, os cumprimentou com um otimismo que Sawyer queria socar. Bom dia. Hoje vamos começar com uma avaliação básica. Vou verificar reflexos, tônus muscular e amplitude de movimento superior. 3 horas. 3 horas de inferno. A doutora. Fan dobrou, levantou, girou e posicionou as pernas sem sentimento de Sawyer em cada ângulo imaginável enquanto Sawyer só podia dizer que estavam se movendo porque podia vê-las. Sem dor. Sem dor. Nada. E nada era pior que qualquer dor. Porque a dor pelo menos provava que Sawyer estava vivo abaixo da cintura. Sua parte superior do corpo é muito forte, a doutora. Fan disse, fazendo anotações. A metade inferior precisará de tempo para avaliar com precisão a extensão do dano nervoso. Mas quero que você se concentre nos braços, ombros e núcleo. Essa é a base para tudo que vem a seguir. Tudo que vem a seguir significa o quê? Sawyer perguntou diretamente. Que vou andar novamente. A doutora. Fan olhou para Josie. Josie deu um pequeno aceno. Permissão para ser honesta. Cada paciente é diferente, a doutora. Fan escolheu as palavras cuidadosamente. Sua lesão afeta múltiplas vias neurais. A recuperação completa é muito difícil. Mas a melhora é possível. Força da parte superior do corpo. Mobilidade independente em cadeira de rodas. Até mesmo ficar de pé brevemente no futuro. Tudo isso está ao alcance se você persistir. Se eu persistir, Sawyer repetiu. A voz de Sawyer plana como uma mesa. Não uma pergunta. O resto da sessão foi uma espécie de tortura gentil. Pesos leves. Bandas de resistência. Sentar ereto sem apoio nas costas. O suor escorreu pelo rosto de Sawyer. As mãos de Sawyer tremeram tanto que Sawyer mal conseguia segurar a garrafa de água. O corpo de Sawyer, uma vez a arma mais afiada que Sawyer possuía, agora traía Sawyer em cada movimento. Josie ficou ao lado de Sawyer durante toda a sessão. Sem torcer alto. Sem encorajamento vazio. Josie simplesmente observou. Ocasionalmente corrigindo a postura de Sawyer com um toque leve mas firme. E quando Sawyer quis desistir no meio do caminho, Josie disse apenas uma coisa. Mais 2 rodadas. Não um pedido. Uma declaração. No caminho de volta ao quarto, Sawyer estava exausto demais para até mesmo reunir raiva.
Josie empurrou a cadeira de rodas pelo corredor em silêncio, dando espaço a Sawyer. Josie parou na porta de Sawyer. Virou Sawyer para dentro. Ajudou a transferir Sawyer para a cama com movimentos praticados centenas de vezes. Você disse uma vez que alguém salvou você, Sawyer falou de repente quando Josie estava prestes a sair. Doutora Ellen. Josie parou. As costas de Josie ainda viradas para Sawyer. Quem ela era para você? O silêncio se estendeu por 3 respirações lentas. Então Josie respondeu. A voz de Josie mais suave do que Sawyer jamais havia ouvido. Ela era a única pessoa que não foi embora quando eu queria morrer. Ela me puxou do buraco que meu ex-marido cavou para mim. Costelas quebradas. Crânio fraturado. 4 meses em uma cama de hospital. Ela vinha todos os dias. Todos os dias. Até que eu pudesse ficar de pé sozinha. Josie ainda não se virou. Ela morreu há mais de 2 anos. Câncer de pulmão. Antes de ir, ela me fez prometer uma coisa. O quê? Que eu encontraria as pessoas que estavam prontas para desistir e as lembraria de que são mais fortes do que pensam. Que eu retribuiria fazendo pelos outros o que ela fez por mim. Josie saiu do quarto gentilmente, deixando a porta aberta. Sawyer ficou ali, olhando para o teto. Mas desta vez Sawyer não contou manchas. Sawyer estava pensando sobre uma mulher magra com hematomas velhos nos pulsos e uma cicatriz longa descendo pelo braço. Que falava de ossos quebrados e crânios fraturados no mesmo tom que alguém poderia usar para descrever o clima. Que honrava uma promessa aos mortos caminhando em quartos de hospital de estranhos que queriam morrer. Naquela noite, por volta das 9 horas, Sawyer não conseguia dormir. Sawyer rolou a cadeira de rodas para o corredor. Precisando de ar. Precisando escapar das 4 paredes que pareciam menores a cada dia. E Sawyer a viu. Josie sentada em uma cadeira de plástico no final do corredor perto de uma janela com vista para o estacionamento escuro. As costas de Josie curvadas para dentro. A cabeça de Josie abaixada. O telefone de Josie lançando uma luz azul pálida no rosto de Josie. Na tela estava uma fotografia. Uma menininha de cerca de 4 ou 5 anos. Cabelo castanho encaracolado. Olhos grandes. Sorrindo amplamente. Segurando um desenho rabiscado em giz de cera roxo com as 2 mãos. O dedo de Josie se movia lentamente pela tela. Como se Josie estivesse tocando a bochecha da criança através do vidro. Então Josie desligou o telefone. Virou de cabeça para baixo. Os ombros de Josie tremeram uma vez. 2 vezes. Então ficaram parados. Josie respirou fundo. Levantou a cabeça. Limpou os olhos com as costas da mão. E levantou-se. Josie se virou. Viu Sawyer. Eles se olharam pelo longo corredor. Josie não explicou. Não disse que estava bem. Josie apenas deu um pequeno aceno. Passou por Sawyer. E desapareceu na sala de funcionários. Sawyer observou até a sombra de Josie desaparecer atrás da porta. Sawyer não perguntou quem era a criança na fotografia. Sawyer não perguntou por que Josie havia chorado. Ainda não. Mas Sawyer sabia uma coisa. Josie Brennan não era uma cuidadora comum. Josie era alguém que havia caminhado pelo inferno e saído do outro lado com a coluna intacta. Mas o coração rachado. E Josie estava escondendo a própria ferida. Algo mais profundo que costelas quebradas. Mais pesado que um crânio fraturado. Algo que tinha tudo a ver com uma menininha de cabelo encaracolado que amava a cor roxa. Cuja fotografia Josie acariciava todas as noites. Como se com medo de que a imagem pudesse desaparecer se Josie não a tocasse. E Sawyer Maddox, que havia perdido as pernas, perdido a noiva, perdido o império, deitado em um quarto de hospital que cheirava a esterilidade química. Pela primeira vez desde que acordou, não estava pensando em si mesmo. Sawyer estava pensando nela. Sobre uma ferida que Sawyer ainda não havia recebido permissão para tocar. A primeira semana de fisioterapia foi 7 dias de tortura disfarçada sob o sorriso paciente da doutora. Fã e o cheiro de borracha de bandas de resistência. Toda manhã começava da mesma forma. 5 da manhã. Josie puxava as cortinas abertas. A luz derramando como uma sentença. E então a rotina brutal se repetia. Lavar. Vestir. Café da manhã que Sawyer tinha que forçar para baixo colher por colher. Como engolir areia. Então a academia. Então dor. Então suor. Então falha. Então dor novamente. No terceiro dia, a doutora. Fã sentou-se do outro lado de Sawyer depois da sessão. Uma prancheta na mão. O rosto da doutora. Fã calmo. Mas os olhos da doutora.
Fan não desviando dos olhos de Sawyer da maneira que as outras enfermeiras sempre faziam. Vou ser direta, a doutora. Fan disse. Porque acho que você é o tipo que prefere ouvir a verdade do que conforto. Sawyer assentiu. Josie estava encostada na parede. Braços cruzados. Os olhos de Josie fixos na doutora. Fan. Sua lesão na coluna é grave. Múltiplas vias neurais estão muito danificadas. As chances de restaurar totalmente a função em ambas as pernas são muito baixas. Não estou dizendo que é impossível porque a medicina nunca diz nunca. Mas se você está me perguntando qual é o objetivo mais realista agora, é maximizar sua parte superior do corpo. Força nos braços. Força no núcleo. A capacidade de se transferir da cama para a cadeira de rodas sozinho. De se mover independentemente. De cuidar de si mesmo. Essa é a base. Todo o resto, ficar de pé, dar passos, andar, se vier, virá depois. E virá lentamente. A sala de reabilitação ficou quieta. O ar-condicionado zumbiu. Sawyer olhou para as pernas. 2 objetos estranhos na mesa. Ainda dormentes. Como se pertencessem a outra pessoa e alguém tivesse os instalado erroneamente no corpo de Sawyer. Quão devagar? Sawyer perguntou. A voz de Sawyer plana. Alguns meses para os primeiros ganhos significativos. Alguns anos para os objetivos mais distantes. E preciso que você entenda que o progresso não é uma linha reta. Haverá dias em que você se sentirá melhor. E haverá dias em que você sentirá que voltou à linha de partida. A doutora. Fan colocou a prancheta na mesa. A única pergunta que preciso que você responda é esta. Você está disposto a trabalhar todos os dias mesmo quando não vir resultados imediatamente? Sawyer não respondeu com palavras. Sawyer alcançou o haltere de 2 kg ao lado da mesa. Levantou. Baixou. Levantou. Baixou. Os olhos de Sawyer permaneceram travados na doutora. Fan. A doutora. Fan sorriu. Tudo bem. Então começamos. Do terceiro dia em diante, Sawyer treinou como se o corpo de Sawyer fosse o inimigo. E Sawyer estava lutando pela vida. Sawyer puxou as bandas até os músculos do ombro de Sawyer queimarem como fogo rasgando através deles. Sawyer levantou pesos até os braços de Sawyer tremerem tão violentamente que a garrafa de água escorregou dos dedos de Sawyer. Sawyer praticou sentar ereto sem apoio até os músculos abdominais de Sawyer espasmodarem e o suor pingasse do queixo de Sawyer nas coxas que Sawyer não conseguia sentir. Josie ficou ao lado de Sawyer durante cada sessão. Josie não torceu. Josie não disse bom trabalho. Josie empurrou quando Sawyer desacelerou. Corrigiu a postura de Sawyer quando estava errada. E quando Sawyer queria parar, Josie disse apenas. Ainda não terminou. Mas Josie também sabia quando parar. No 5º dia, Sawyer tentou levantar o peso de 3 kg pela 15ª vez seguida. E a mão direita de Sawyer começou a sacudir fora do controle de Sawyer. Sawyer cerrou a mandíbula. Tentando forçar mais uma série. Josie colocou a mão no braço de Sawyer. Leve. Mas final. Chega, Josie disse. O amanhã ainda está lá. Posso continuar. Você pode. Mas não deveria. Há uma diferença entre empurrar o limite e destruir seu corpo. Já vi pessoas suficientes confundirem as duas coisas. Algo na voz de Josie. Um tremor tão rápido que era quase inaudível. Fez Sawyer baixar o peso. Josie não estava falando de teoria. Josie estava falando de uma cicatriz. E Sawyer havia aprendido o suficiente para saber disso. Quando a voz de Josie Brennan tremia, era quando Josie estava dizendo a verdade mais difícil. Naquela mesma noite, quando Josie saiu para pegar medicação e o quarto estava vazio, Sawyer alcançou o telefone. Não o telefone do hospital. O telefone particular de Sawyer. O telefone que Rafe havia trazido no segundo dia. Escondido no bolso do casaco de Sawyer. Não dizendo nada. Simplesmente colocando na mesa e dando um único aceno. Sawyer discou. Rafe atendeu antes do primeiro toque terminar. Chefe. Relatório. E a Segunda Guerra começou. A voz de Sawyer no telefone não era nada como a que Sawyer usava com Josie ou a doutora. Fan. Mais fria. Mais afiada. Cada palavra pesada como uma bala antes de deslizar para a câmara. As pernas de Sawyer estavam paralisadas. Mas a mente de Sawyer não estava. E aquela mente, a que havia construído um império do submundo do nada ao longo de 15 anos, estava funcionando novamente em uma velocidade que Rafe reconheceu desde a primeira frase. O chefe estava de volta. O relatório de Rafe foi limpo e apertado.
O território do lado sul estava se mantendo por enquanto porque 3 tenentes seniores estavam mantendo a linha firme. Wade não havia feito nenhum movimento importante desde que Sawyer se recusou a assinar os papéis de transferência. Mas o problema real estava em outro lugar. Dutton, Rafe disse, voz baixa. Cavei mais fundo como você pediu. Ele enviou informações sobre a linha de transporte do Armazém Oeste para Wade exatamente 2 semanas antes da emboscada. Programação. Rota. Número de guardas. Tudo. Silêncio. Sawyer respirou devagar. Exalou ainda mais devagar. Dutton. Um homem de nível médio em quem Sawyer havia confiado por 6 anos. Um homem que havia sentado na mesa de Sawyer. Bebido uísque na cobertura de Sawyer. Chamado Sawyer de chefe com uma reverência. Que Sawyer agora entendia havia sido apenas verniz pintado sobre madeira podre. Corte o dinheiro dele, Sawyer disse. Sem raiva. Sem gritos. A voz de Sawyer plana como um lago congelado. E Rafe sabia que era quando Sawyer era mais perigoso. Feche cada conta vinculada. Corte cada canal para nosso sistema. Ninguém negocia com ele. Fala com ele. Ou mesmo respira na mesma direção que ele. Isolamento total. Deixe ele correr. Sem manuseio direto? Rafe perguntou cuidadosamente. Não. Ele vai correr para Wade ou vai fugir da cidade. De qualquer forma, nos ajuda. Se ele correr para Wade, aprendemos que Wade ainda está recrutando. Se ele fugir, aprendemos que está com medo. Táticas. Mente. Nem uma gota de sangue. Sawyer Maddox em uma cadeira de rodas ainda era mais perigoso que a maioria dos homens em 2 pernas funcionando. Porque o que fazia Sawyer aterrorizante nunca havia sido músculo ou velocidade. Era a cabeça de Sawyer. E aquela cabeça ainda estava intacta. Rafe ficou quieto por uma batida. Então acrescentou. Mais uma coisa. O lado leste está aplicando pressão. Muitas pessoas querem sua parte, Sawyer. Eles cheiram sangue. Deixe eles cheirarem. O sangue já secou. Ainda estou aqui. Chefe, Rafe disse. A voz de Rafe mais suave. Quase gentil pelos padrões de um homem que havia matado com as próprias mãos. Você precisa saber que não vou a lugar nenhum. Sawyer não respondeu. Mas Sawyer apertou o telefone um pouco mais forte. E isso era tudo que Rafe precisava ouvir. Sawyer encerrou a chamada quando os passos de Josie soaram no corredor. Sawyer deslizou o telefone debaixo do travesseiro. Bem a tempo. Josie entrou com uma bandeja de pílulas e um copo de água. Sem saber que o homem que Josie estava cuidando neste santuário clínico sufocante havia acabado de emitir a primeira ordem de uma cadeira de rodas em uma guerra do submundo que Josie nem sabia que existia. 2 guerras estavam correndo em paralelo. Uma na cama do hospital. Onde Sawyer Maddox lutava contra um corpo traidor por cada milímetro de movimento. Uma lá fora nas ruas. Onde território, lealdade e poder estavam sendo despedaçados por abutres de todas as direções. Ambas exigiam sangue. Ambas exigiam uma paciência que Sawyer não tinha certeza de ter. E Sawyer ainda não sabia que uma terceira guerra estava prestes a bater na porta do quarto do hospital. Em salto alto. Perfume caro. E lágrimas falsas praticadas à perfeição em um espelho. Ela chegou na tarde do 9º dia. Logo quando Sawyer havia terminado a sessão de terapia mais exaustiva até agora. Josie estava ajudando Sawyer a se transferir da cadeira de rodas para a cama quando o perfume entrou no quarto antes da mulher. Chanel. Caro. Familiar o suficiente para o corpo de Sawyer ficar rígido de uma vez. Camille Short estava na porta do hospital como se estivesse pisando em um tapete vermelho. Um vestido de grife se agarrando à figura de Camille. O cabelo de Camille enrolado à perfeição. A maquiagem de Camille feita apenas o suficiente para fazer Camille parecer que havia estado chorando, mas ainda linda. Camille sempre foi boa nisso. Transformar lágrimas em um acessório de moda. Sawyer. A voz de Camille era seda. Tremendo levemente no final da frase. Medida. Calibrada. Percebi que estava errada. Entrei em pânico. Estava com medo. Vendo você deitado ali. Sem saber se você acordaria. Não consegui lidar com isso. Mas pensei bem. Quero cuidar de você. Quero consertar tudo. Josie recuou. Observando. Josie não sabia quem era essa mulher. Mas Josie conhecia o cheiro de uma mentira. Josie havia cheirado isso por 4 anos vivendo com Troy Brennan. Toda vez que Troy se desculpava depois de bater em Josie. Toda vez que Troy prometia mudar e então levantava a mão novamente. Mentiras tinham seu próprio cheiro. Doce.
Suspeitosamente perfeito. E a mulher em pé na porta irradiava isso. Sawyer olhou para Camille. Não o olhar de um homem olhando para uma ex-amante. O olhar de alguém que havia sido traído vezes suficientes para reconhecer quando uma cobra retorna apenas porque a toca velha ainda estava quente. Você saiu enquanto eu estava em coma, Sawyer disse. A voz de Sawyer plana. Você esvaziou a cobertura. Drenou as contas conjuntas. Terminou nosso noivado antes de eu abrir os olhos. E agora você está aqui. Vestido bonito. Lágrimas bonitas. Me dizendo que quer consertar as coisas. Sawyer inclinou a cabeça levemente. O que você realmente quer, Camille? Uma lágrima deslizou pela bochecha de Camille. Perfeita. Uma única gota no lado esquerdo. Rolando lentamente sobre a base sem borrar o rímel de Camille. Uma performance impecável. Se Sawyer não conhecesse Camille tão bem, Sawyer poderia ter acreditado. Quero que você melhore. Quero estar ao seu lado. Como? Solicitando tutela sobre meus bens e decisões médicas? Camille congelou por uma fração de segundo. Logo o suficiente para Sawyer saber que estava certo. Rafe havia alertado Sawyer naquela manhã. O advogado de Camille havia peticionado ao tribunal, argumentando que Sawyer havia sofrido trauma cerebral e não estava mentalmente competente para gerenciar os assuntos de Sawyer. Se o tribunal concordasse, Camille controlaria tudo. Dinheiro. Propriedade. Até decisões médicas. Camille poderia escolher qual hospital. Qual médico. Qual terapia. Camille poderia trancar Sawyer em uma casa de repouso e jogar a chave fora. Quem te contou? Camille perguntou. A máscara escorregando tão rápido quanto seda deslizando de um ombro. Não importa. O que importa é que você está aqui dizendo que quer cuidar de mim enquanto seu advogado está dizendo a um juiz que sou instável e incapaz. Você não entende. É para proteger você. Você está sendo aproveitado. Não consegue ver isso? Pessoas estão circulando você por dinheiro. Por poder. E você está deitado aqui sem ninguém para proteger você. Pessoas? Sawyer repetiu. Quem exatamente são as pessoas? Os olhos de Camille piscaram em direção a Josie. Afiados. Rápidos. Como uma lâmina cortando manteiga. Quem é você? Camille perguntou. A voz de Camille mudando de seda para aço em uma única respiração. Josie respondeu calmamente. Sou a cuidadora designada pelo hospital ao Sr. Maddox. Cuidadora? Camille deixou o olhar de Camille viajar sobre Josie da cabeça aos pés. As roupas simples. Os tênis gastos. O cabelo amarrado às pressas. O hematoma fraco no pulso de Josie. O sorriso de Camille afinou para algo afiado como navalha. Mais como ajuda contratada. Sou quem ficou quando você fugiu, Josie disse. Não alto. Não com raiva. Simplesmente declarando um fato em um tom constante que pousou mais forte que um tapa. O quarto caiu em silêncio. Sawyer observou as duas mulheres se encarando através de 3 metros de ar estéril. Uma enrolada em tecido de grife e Chanel. A outra em uniforme de cuidadora e cicatrizes velhas. E Sawyer sabia quem estava dizendo a verdade e quem estava atuando. Camille, Sawyer disse finalmente. Saia. Seu advogado pode falar com o meu. Você e eu não temos mais nada para discutir. Camille olhou para Sawyer. Algo cintilou nos olhos de Camille. Não dor. Mais perto de fúria contida. Camille deu um pequeno aceno. Virou-se. E caminhou em direção à porta. Mas ao passar por Josie, Camille pausou. Inclinou a cabeça. Inclinou-se perto da mulher menor. Tão naturalmente quanto se oferecendo uma despedida educada. Sawyer não conseguia ouvir. Sawyer estava a quase 4 metros de distância. Os ouvidos de Sawyer ainda zumbindo de exaustão. Mas Josie ouviu claramente. Cada palavra. Você sabe quem ele realmente é? Camille sussurrou. Respiração quente contra o ouvido de Josie. Grossa com Chanel e veneno. Ele é um monstro. Você está lavando e trocando um monstro. Quando você aprender a verdade, vai correr mais rápido do que eu corri. Então Camille recuou. Ofereceu a Sawyer um sorriso cortês da porta. E saiu. Os saltos de Camille clicaram contra o chão do hospital. Desaparecendo pelo corredor. Constantes e confiantes. Como o tic-tac de uma bomba relógio. Josie ficou parada. O rosto de Josie não mudou. As mãos de Josie não tremeram. Josie voltou para a beira da cama de Sawyer. Verificou a linha de soro. Ajustou o travesseiro de Sawyer. Perguntou se Sawyer precisava de algo em uma voz normal. Sawyer disse não. Josie assentiu e saiu para buscar medicação.
E só quando a porta se fechou atrás de Josie. Só quando Josie estava sozinha no corredor com cheiro de água sanitária. Josie permitiu que a palavra tocasse. Monstro. Josie pensou no homem naquele quarto de hospital. O homem que Josie havia banhado. Alimentado. Puxado da linha de soro no escuro da noite. O homem cuja voz ficava fria e afiada como navalha quando Sawyer falava ao telefone com alguém que Josie não conhecia. Usando linguagem que Josie não entendia completamente. Território. Manuseio. Aviso. Camille era uma mentirosa. Josie sabia disso tão certamente quanto Josie sabia da cicatriz no próprio braço. Mas as melhores mentirosas eram aquelas que misturavam verdade nas mentiras. E a palavra monstro se agarrou à mente de Josie Brennan da maneira que o desinfetante se agarrava às paredes do hospital. Não podia ser lavada. Não podia ser arejada. Só podia ser vivida com. E começaria a criar raízes mais rápido do que Josie imaginava. O prazo de 72 horas de Wade tinha 26 horas restantes quando o advogado Boven chegou ao hospital. Boven era o tipo de advogado que Sawyer havia pago por 10 anos precisamente para nunca ter que encontrá-lo em circunstâncias como esta. Terno cinza. Pasta de couro. Óculos com armação prateada. E a capacidade de quebrar qualquer coisa em 2 colunas de vantagem e perda sem deixar a emoção tocar um único número. A situação é muito clara, Boven disse. Abrindo a pasta e colocando 2 pastas na mesa ao lado da cama. Se você assinar o acordo de transferência para Wade, perde todo o controle operacional por 18 meses. No papel, é temporário. Mas na realidade, uma vez que Wade assume, você nunca recupera. Ele vai reestruturar tudo. Substituir suas pessoas leais pelas dele. E quando os 18 meses terminarem, você receberá de volta uma casca vazia. Sawyer ouviu sem expressão. Se eu não assinar? Wade vai pegar de qualquer jeito. Ele já tem Dutton. Ele tem alguns homens de nível médio que desertaram. Ele está controlando o armazém oeste. Não assinar significa guerra aberta. E você está lutando de uma cama de hospital. Boven ajustou os óculos. Francamente, ambas as opções são ruins. Assinar e você perde com certeza. Não assinar e você pode perder mais. Mas você deixa espaço para manobrar. Espaço para manobrar, Sawyer repetiu. Olhando para as pernas imóveis de Sawyer sob o cobertor do hospital. Espaço para manobrar para um homem que não consegue nem se virar na cama sem ajuda. Boven saiu às 10 da manhã. Sawyer sentou na cadeira de rodas perto da janela pelo resto do dia. Olhando para o estacionamento abaixo. Não dizendo nada. Josie não empurrou Sawyer para falar. Josie trouxe almoço. Sawyer não comeu. Josie trouxe medicação. Sawyer tomou. Josie trouxe água. Sawyer segurou o copo mas não levantou até a boca. Josie conhecia aquela postura. A postura de alguém em uma encruzilhada onde ambas as estradas levavam a um penhasco. E eles tinham que escolher em qual direção cair. Às 4 da tarde, Josie puxou uma cadeira ao lado de Sawyer. Josie não perguntou o que estava acontecendo. Não perguntou se Sawyer estava bem. Josie simplesmente disse no mesmo tom que Josie poderia ter usado para comentar sobre o clima. Não sei que decisão você está sendo forçado a tomar. Não preciso dos detalhes. Mas conheço o olhar de alguém sendo empurrado a escolher entre 2 coisas que nunca foram realmente delas. Sawyer olhou para Josie. Meu ex-marido sempre me dava 2 escolhas, Josie disse. Os olhos de Josie na janela. Ficar em silêncio ou apanhar. Ficar ou perder minha filha. Ambas as escolhas pertenciam a ele. Não a mim. Ele só me dava a ilusão de que eu estava decidindo. Josie se virou para Sawyer. Então se alguém está oferecendo 2 opções a você e ambas beneficiam eles, talvez a resposta real não esteja dentro de nenhuma delas. O silêncio se acomodou entre eles. Sawyer estudou Josie. A mulher magra com a cicatriz ao longo do braço e olhos que haviam aprendido a natureza do poder do lado esmagado dele. Josie não sabia sobre a máfia. Não sabia sobre territórios. Tenentes. Armazéns. Guerras subterrâneas. Mas Josie sabia o que significava ser encurralada por alguém mais forte. E Josie sabia o que significava recusar-se a se ajoelhar. Se você assinar, perde, Josie disse. Se não assinar, pode perder mais. Mas pelo menos você perde como alguém que escolheu. E isso é algo que ninguém pode tirar a menos que você entregue. Josie se levantou e empurrou o copo de água em direção a Sawyer. Beba. Você precisa de água não importa o que esteja decidindo. Então Josie saiu do quarto. Deixando Sawyer sozinho com os pensamentos de Sawyer.
Sawyer ficou ali até a noite. Até o hospital mudar para iluminação noturna. Os corredores vazios. Monitores apitando constantemente de outros quartos. Esta não era uma decisão tática. Não um cálculo como as duas colunas de Bowen no papel. Isso era sobre que tipo de homem Sawyer pretendia ser. Ajoelhar-se diante do irmão. Aceitar o papel de uma misericórdia concedida. Assinar 15 anos de sangue e osso em troca de segurança falsa. Ou ficar de pé. Mesmo que apenas na vontade. Mesmo que apenas de uma cadeira de rodas. E dizer ao mundo que Sawyer Maddox escolheu o próprio caminho. Mesmo que esse caminho pudesse matar Sawyer. 23h47. Sawyer pegou o telefone. Discou para Wade. 2 toques. Você se decidiu? A voz de Wade veio. Calma. Confiante. A voz de um homem que acreditava que já sabia a resposta. Sim, Sawyer disse. Não vou assinar. Meu território ainda é meu. Faça o que acha que precisa fazer. O silêncio se estendeu por 5 segundos. 10. Sawyer contou as batidas do coração de Sawyer. Constantes. Lentas. Surpreendentemente calmas. Você sempre foi teimoso, Wade disse finalmente. Não com raiva. Quase arrependido. Boa sorte. A linha ficou muda. Sawyer exalou. As mãos de Sawyer tremeram levemente. Não de medo. De adrenalina drenando depois de uma decisão que não podia ser revertida. 2 minutos depois, o telefone vibrou. Raf. 3 mensagens acabaram de chegar. Chefe, todos os 3 tenentes seniores confirmaram. Eles ainda estão com você. Sawyer olhou pela janela. Chicago se estendia abaixo. Luzes piscando no escuro como 1 milhão de olhos observando. E Sawyer sorriu. O primeiro sorriso desde acordar em uma cama de hospital onde Sawyer havia lutado as batalhas mais sombrias. Não largo. Não caloroso. Apenas uma pequena curva no canto da boca de Sawyer. Mas era real. E era de Sawyer. Liberdade. Sawyer havia escolhido liberdade. Mas liberdade também significava sem rede de segurança. Sem irmão atrás de Sawyer. Sem contrato protetor. Apenas um chefe paralisado. Uma cuidadora com cicatrizes. E 3 homens leais contra uma cidade inteira. E Sawyer ainda não entendia que a força mais perigosa na guerra que vinha não seria Wade. Não Camille. Não os rivais do lado leste. Seria o próprio Sawyer tentando controlar o mundo antigo com um corpo novo. E o preço seria pago no sangue da única pessoa ainda ao lado de Sawyer. Aconteceu na noite do 12º dia. Quando Josie voltou ao quarto mais cedo que o esperado porque havia esquecido a bandeja de medicação na mesa ao lado da cama de Sawyer. Josie empurrou a porta suavemente sem bater. Pensando que Sawyer estava dormindo. Sawyer não estava. Sawyer estava sentado na cadeira de rodas perto da janela. Telefone pressionado na orelha. E o som da voz de Sawyer congelou a mão de Josie na maçaneta. Não era a voz do homem que Josie banhava todas as manhãs. Não a voz cansada, tensa, sofrida. Esta era diferente. Fria. Medida. Cada palavra colocada como uma bala sendo deslizada em um pente. O território oeste não é tocado até eu dar a ordem. Diga a Roland que se ele quiser lidar do próprio jeito, ele será lidado primeiro. Isso não é um aviso, Raf. É uma notificação. Silêncio. Então. Bom. Relate de volta pela manhã. Sawyer encerrou a chamada. Josie ficou na porta. Dedos ainda envolvidos na maçaneta. Pés enraizados no chão. Território. Lidar. Aviso. Notificação. As palavras giraram pela mente de Josie como cacos de vidro. Cortando cada suposição que Josie havia construído sobre o homem na cadeira de rodas. Sawyer virou a cabeça e viu Josie. Por uma fração de segundo, os olhos de Sawyer mudaram de gelo para reconhecimento para algo perigosamente perto de medo. Não medo de Josie. Medo do que Josie acabará de ouvir. Josie. Esqueci a bandeja de medicação, Josie disse. A voz de Josie tão normal que ambos sabiam que não era. Josie entrou. Pegou a bandeja. E saiu sem olhar para trás. Na sala de funcionários, Josie sentou-se. Destrancou o telefone. E digitou 2 palavras no Google. Sawyer Maddox. Os resultados apareceram em menos de 1 segundo. E o mundo de Josie Brennan se dividiu limpo ao meio. Suposto líder da organização criminosa do sul de Chicago. Sawyer Maddox, 36 anos, suspeito de operar uma rede ilegal se estendendo do lado sul aos subúrbios ocidentais.
Tribunal Federal falha em condenar Maddox pela terceira vez devido à falta de evidência direta. Fotos. Sawyer Maddox em um terno preto saindo de um tribunal federal. Rosto frio. Olhos afiados. Advogados e seguranças flanqueando Sawyer. Bonito. Perigoso. Poder radiando de cada passo como calor subindo do asfalto em julho. O homem naquelas fotografias e o homem que Josie banhava cada manhã. Alimentava com colher. Puxava da linha de soro no escuro. Eram a mesma pessoa. E Josie não sabia. Camille sabia. A palavra monstro que Camille havia sussurrado no ouvido de Josie não havia sido mentira. Era a única verdade que aquela mulher havia falado. Josie fechou o telefone. Abriu novamente. Leu mais. Cada artigo arrancava outra camada de tinta da imagem que Josie pensava entender. Lavagem de dinheiro. Esquemas de proteção. Controle territorial. Violência organizada. Sem condenações. Sem evidência direta. Mas o nome de Sawyer aparecia frequentemente o suficiente em relatórios suficientes. Transcrições de tribunal. Declarações de testemunhas. Para Josie entender. Sawyer não era inocente. Sawyer era simplesmente esperto demais para ser pego. Josie colocou o telefone. Olhou para as mãos de Josie. As mesmas mãos que haviam banhado Sawyer. Esticado os músculos de Sawyer. Limpado o suor da testa de Sawyer depois da terapia. As mesmas mãos que haviam tocado o corpo de um chefe da máfia sem saber. 20 minutos depois, Josie empurrou a porta de Sawyer aberta. Sem bater. Desta vez, Josie não havia esquecido nada. Josie tinha vindo porque Josie precisava de respostas. Sawyer olhou para Josie e soube. Um olhar nos olhos de Josie e Sawyer soube. O que você é? Josie perguntou. As mãos de Josie tremeram levemente. Mas a voz de Josie era dura como aço resfriado. Me diga com sua boca. Não o Google. Sawyer ficou em silêncio por 3 respirações. Sawyer poderia mentir. Sawyer poderia dizer que foi incriminado. Sawyer poderia dizer que a mídia exagerou. Sawyer havia mentido a vida inteira. Para a polícia. Para tribunais. Para agentes federais. Mas isso é só o começo da história. O que acontece a seguir mudará tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você jamais imaginou. Se você quer ver a parte 2, basta fazer o seguinte. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo. Isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se e ative o sino, para que a parte 2 chegue até você assim que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto. Cada curtida, cada comentário, cada inscrição nos diz, continuem. Continuem contando essas histórias.